A todos, sistematicidade é o principal fator de alto nível. Então vamos falar sobre a Europa. Ela apoia a Ucrânia. Eu já mostrei várias vezes o quanto a economia da Ucrânia agora depende, na maioria dos casos, justamente dos investimentos europeus. E como está a Europa, esse jardim florescente do Borrell? Vamos dar uma olhada imediatamente. Aqui já nos mostram que centenas de milhares de postos de trabalho estão ameaçados. E a Comissão Europeia fala sobre isso abertamente. Um total de 560 mil postos de trabalho estão ameaçados. Esses empregos são liberados. Não há substituição. E quem sai, fica sem trabalho. Setores industriais que consomem muita energia são os mais arriscados. Ou seja, aquilo que antes era o motor da União Europeia e levou ao estado atual da economia. Ou seja, ao bom estado da economia, que está gradualmente piorando. E com esse cenário, essa piora vai se acelerar cada vez mais. Na Europa, prevê-se um aumento do desemprego para 6% e um aumento da pressão sobre a indústria devido à concorrência e às mudanças estruturais. Ainda não está claro que tipo de concorrência eles querem dizer, mas o fato de que fábricas de automóveis e indústrias estão fechando devido a vários fatores, incluindo a alta nos preços da energia, ou seja, o próprio petróleo e seus derivados, isso é certo. Não está claro que tipo de concorrência é. Em 2026, a alta dos preços dos portadores de energia e dos construtores pode ameaçar 500 mil de empregos. E o principal é a construção civil, a metalurgia, a indústria química, o transporte e a logística. Esses setores dependem mais da produção com alto consumo de energia e são os mais sensíveis às flutuações nos preços do petróleo, gás e de tudo aquilo mais. Antes diziam que a taxa de desemprego seria em torno de 5%, 9, 10, 5, 8, agora está em 6% e provavelmente será ainda maior. Ao mesmo tempo, o PIB está caindo. Menos 3 em 2025, menos 3,5 em 2026 menos, 3,6 em 2027. E como eu já disse, novamente o maior risco é o setor automobilístico europeu. Ele queria dizer por séculos, bem, por décadas, na verdade, esteve em boa situação. E agora ela está passando pela maior, como nos dizem, transformação. O que querem dizer com transformação? Provavelmente, colapso. Em décadas. Novamente nos falam sobre 600 mil empregos e estamos falando sobre a transição dos motores de combustão interna para os carros elétricos. E o aumento da concorrência por parte da China. Aqui se fala muito sobre isso, sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas me parece que o ponto de bifurcação já foi ultrapassado. E infelizmente daqui para frente só vai piorar. O pior de tudo é na Alemanha. A Alemanha agora, a principal atenção da Alemanha, representada por Merz, Portágenos e seus cúmplices, digamos assim, está voltada para o que acontece na Ucrânia, e não para sua própria economia, para sua própria indústria. Os governantes estão dando menos atenção a isso, novamente. Ao mesmo tempo, aquelas fábricas automobilísticas que estão sendo fechadas estão sendo gradualmente substituídas por fábricas militares, que, como se sabe, produzem um certo produto, não importa se são tanques ou munições, mas que não têm valor de consumo. Ou seja, uma pessoa comum não vai comprar isso. A economia, em grande parte, se baseia em produtos e bens de valor de consumo. Isso significa que isso pode indicar um possível crescimento ou apenas uma desaceleração na velocidade de deterioração da economia por um certo período, mas depois tudo vai ficar pior, pior e pior. Por exemplo, nos contam sobre os empregos na Alemanha. E acontece que a indústria automobilística na República Federal da Alemanha vai perder mais 125 mil empregos até 2035. Isso é uma quantidade enorme. E as empresas vão continuar fechando. Antes previa-se que, entre 2019 e 2035, a indústria automobilística na Alemanha teria que cortar 190 mil empregos. Mas agora esse número foi ajustado para 225 mil. Fabricantes de componentes enfrentam dificuldades e afirmam que o afrouxamento das medidas ajudaria, mas isso não está ocorrendo. E agora está sendo considerada até a possibilidade de aprovar o consentimento, ou melhor, já aprovaram até. Isso é o mais interessante. E na Europa há problemas com os próprios produtos. E aí dizem, vamos importar produtos de algum lugar. Então, Ursula von der Leyen assinou um acordo com a América Latina para importar carne da América Latina. E como resultado, suas próprias fazendas e produtores ficaram em risco. E isso não é brincadeira, de fato,
Além de tudo, ainda estão de olho nos Estados Unidos. Aqui o acordo foi aprovado com os Estados Unidos sobre tarifas de 15% em produtos da União Europeia. E depois de duas tentativas fracassadas, ainda assim os legisladores resistem, aqueles que ainda têm, digamos, pólvora na agulha, lenha para queimar e cérebro na cabeça. Aprovaram, afinal, o acordo comercial. E esse tratado prevê a eliminação das tarifas europeias sobre produtos americanos. E Washington poderá impor tarifas de 15% sobre produtos vindos da União Europeia. Esse tipo de acordo, sinceramente, nem sei quem fez ou para quê. Entendo que foi aprovado para desviar verbas, propinas e afins. Mas como os cidadãos deveriam enxergar tudo isso? Eu, como cidadão da Espanha, olho para tudo isso com surpresa, porque está acontecendo algo estranho. Mas para a maioria, aparentemente, está tudo bem. E os políticos só de vez em quando lembram que, bem, existem alguns problemas com isso. O Comitê de Comércio Internacional votou a favor da aprovação do pacto. Além disso, a União Europeia se compromete a comprar dos Estados Unidos recursos energéticos no valor de 750 bilhões de dólares até o final de 2028, isso é quase 1 trilhão. Além disso, se não me engano, são cerca de 450 bilhões em armamentos para a Ucrânia. Também mais ou menos até esse ano, ou seja, 1,5 trilhão de dólares será gasto sabe-se lá com o quê, e não vão trazer nenhum benefício para a economia da União Europeia. Eles inventam coisas. Na prática, não há nenhum benefício real deles para a economia. Exceto, novamente, pelo uso desses próprios orçamentos. Mas a União Europeia fica sem 1,5 trilhão de dólares. Apesar de que a maioria desses países ainda é extremamente rica. E em relação ao PIB e à produção, a queda não é tão rápida assim. Mas se você começar a cortar o galho em que está sentado nesse ritmo, esse galho pode acabar caindo mais cedo ou mais tarde, junto com toda essa liderança poderosa que está nele. Isso é realmente muito estranho. E como um indicador do estado da economia da União Europeia, pode-se usar a inflação. E ela está muito alta. Para a Europa, é de 3,2%. Isso é simplesmente horrível. E devido às interrupções no fornecimento de combustível em meio ao conflito no Oriente Médio, os preços da energia foram os que mais subiram. Oh, surpresa! Como assim? Exclamarão esses mesmos líderes que nunca esperavam. Esperam neve no inverno ou chuva no verão. A inflação aumentou, acelerou em abril. Os preços dos energéticos foram os que mais subiram no ano. 10, quase 11%. Por causa das interrupções no fornecimento de combustível do Oriente Médio. Por causa do Estreito de Hormuz bloqueado. O que está acontecendo com o Estreito? Você pergunta. Será que a situação está melhorando? Eu respondo para você. Não. Pelo contrário, está piorando. O Irã ainda não suspendeu, é claro. O cessar-fogo com os Estados Unidos formalmente ainda existe, mas de fato não há cessar-fogo algum. Eles estão bombardeando a infraestrutura um do outro, bombardeiam veículos de transporte e o Estreito de Hormuz continua bloqueado. E os Estados Unidos, na pessoa de Trump, não conseguem fazer nada a respeito. Talvez devêssemos dar mais uma medalha da paz para Trump. Temos que pensar sobre isso, porque o homem está realmente trabalhando duro. A inflação mais alta foi registrada na Bulgária, na Grécia e na poderosa Lituânia, o país mais forte de toda a União Europeia, que, aliás, é o que mais grita sobre essa história de vamos à guerra. Problemas com a economia, problemas com a população que está indo embora. Eu tenho conhecidos lituanos, dizem que lá está acontecendo algo inimaginável. Mas vamos para a guerra, dizem os lituanos. A inflação na zona do euro ultrapassou 3% pela primeira vez desde 2023. Aqui de novo temos um aumento da taxa de juros. E elas podem ser aumentadas já pela primeira vez desde setembro de 2023. Então também não se pode esperar nada de bom. O aumento do custo dos empréstimos não leva a nada de bom. Mas há boas notícias. A OTAN novamente representada pelos países europeus, porque os Estados Unidos se recusam a ajudar. Estão preparando um pacote adicional de ajuda para a Ucrânia no valor de 70 bilhões de euros. Eu acho isso ótimo. Na verdade, 70 bilhões de euros a menos. Para acelerar a queda livre dessa economia. Logo ela vai começar a assobiar durante a queda, ao entrar em contato com o ar. Os países da OTAN estão considerando novos compromissos de financiamento militar para a Ucrânia no valor de 70 bilhões de euros. Eles planejam anunciar isso na cúpula da aliança em 7 e 8 de julho. Não são aqueles 90 bilhões a que eles já foram destinados, já estão sendo utilizados.
Já estão construindo fortificações em todos os lugares com todas as forças. O ministro das Relações Exteriores, com um colete à prova de balas portátil para rir a cabeça, conta isso por toda parte. Sobre os milagres da diplomacia ucraniana, especialmente a de Kryvyi. E realmente são milagres, porque do nada a OTAN ainda libera mais dinheiro. O principal, dizem para nós, é conseguir na cúpula em Ankara um compromisso firme de continuar apoiando a Ucrânia em bases sustentáveis e mais justas. Antes aparentemente era injusto, agora é justo. Por que era injusto antes e agora é justo, também não está claro. Aqui, na verdade, tem muita coisa que não está clara. 30 bilhões de euros provenientes de um empréstimo de 2 anos. 40 bilhões em compromissos bilaterais dos membros da aliança. Dizem que isso é normal. Claro, por que não seria? A maioria dos aliados da OTAN também são membros da UE. Que surpresa, você pode dizer, mas nós já sabíamos que era assim. Seria injusto exigir deles uma contribuição dupla, explicou um dos diplomatas. A ministra das Relações Exteriores da Suécia alertou que os países europeus não devem considerar o crédito de 90 bilhões de euros como uma substituição ao apoio bilateral. Pelo contrário, ainda é preciso acrescentar mais. Vamos colocar ainda mais por cima. Bem, e os Estados Unidos ficaram em segundo plano. Ou seja, deles não há nenhuma ajuda financeira, exceto, se não me engano, 7 bilhões que o Senado destinou para a economia dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Antes o Biden destinava 320 bilhões ou até 400, mas agora são 7 bilhões só para dar uma ajeitada, pintar, passar uma tinta. Isso é só, provavelmente, para comprar azulejo italiano para essas fortificações. E não vai dar para mais nada. Esse dinheiro vai acabar rápido. Mas aí vai entrar aquele apoio bilateral da Europa. Então está tudo ótimo, não precisa se preocupar. Yermak, assim como todos esses líderes poderosos, vão ter onde morar. Não, e finalmente a situação na Ucrânia vai melhorar. Quanto à Europa, aí a situação não é muito boa. Porque Merz provavelmente será o negociador da União Europeia. Esse homem forte e determinado vai negociar sobre a Ucrânia com a Rússia, planejando acelerar a chegada de um cessar-fogo. Todos procuraram por isso, e agora encontraram. O Scholz. Scholz já se encontrou com Putin. Aliás, não foi Merz, foi Scholz, o antigo líder forte da Alemanha. Foi interessante ver a distância em que isso aconteceu. Bem, e o Merz nem sequer falou com o Putin, nem por telefone. Mas, na verdade, Merz insistiu que as negociações com o Kremlin só deveriam começar depois de um cessar-fogo. Ou seja, nesse caso, o papel da Europa fica totalmente indefinido. Se o cessar-fogo já tiver sido firmado, qual seria então o sentido de conversar com o próprio Scholz? Que tipo de grupo de líderes é esse? Isso é uma coalizão de pessoas ávidas, desejosas, invejosas, chame como quiser, mas no fim das contas é tudo a mesma coisa. Não há grande utilidade nisso tudo. Agora dizem que está se abrindo uma janela para negociações do lado europeu com a Rússia. Por que ela está aberta? Quem a abriu? Também não está claro. Talvez a faxineira tenha passado por ali, esbarrou sem querer e abriu. Mas Johann Wadephul, que é o nosso ministro das Relações Exteriores da Alemanha, declarou que chegou a hora de sentar à mesa de negociações com Putin, porque o conflito entrou em uma fase que exige urgentemente um fim. Antes disso, provavelmente, a morte de centenas de milhares de pessoas não era uma fase que exigia um fim urgente. Tudo isso nos dizem graças aos sucessos militares. A Ucrânia, nas últimas semanas, alcançou isso, apesar da escalada dos ataques russos contra as cidades ucranianas. E por fim, provavelmente, isso é sobre os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão bem, eles se afastaram da Ucrânia, mas agora estão assumindo o controle do petróleo venezuelano. Os americanos estão se preparando para enriquecer e, na verdade, estão fazendo a coisa certa. Se levarmos em conta a estratégia de desenvolvimento do Estado, se levarmos em conta o componente moral e os acordos internacionais, então isso, claro, é uma catástrofe. Quando você ataca um país para influenciar a Rússia, eles negam as acusações de roubo. O que os Estados Unidos vão fazer? Vão suspender sanções, controlar a venda de petróleo e definir quem recebe os lucros, negando acusações de roubo. Bom, naturalmente, afinal isso é só uso. São instrumentos políticos, não é roubo nenhum. Trump afirmou que os Estados Unidos fornecerão de 30 a 50 milhões de barris de petróleo ao governo provisório da Venezuela, por pura boa vontade. Esse volume corresponde a 1 ou 2 meses de produção de petróleo na Venezuela. O petróleo será vendido a preços de mercado e o dinheiro ficará sob controle de Trump. Acho que isso é ótimo, como se já não bastasse. A China está se preparando para realizar uma operação naval especial em Taiwan. Na região de Taiwan, por enquanto, isso não é um ataque,
mas já parece que está se aproximando mais uma guerrinha. A China anunciou o início de uma operação naval especial a leste de Taiwan. Assim, Pequim reagiu ao acordo entre Japão e Filipinas de realizar negociações sobre fronteiras marítimas nessa região e aprofundar a cooperação em defesa. O Ministério dos Transportes da RPC organizou no sábado uma operação especial para controlar o tráfego marítimo, informou a agência estatal Xinhua. O objetivo da operação é implementar a jurisdição administrativa marítima da China e proteger os interesses nacionais. Se Taiwan for bloqueada, perderemos nossos chips. Na verdade, quem sofrerá serão os fabricantes, não os chips. Eles não vão receber o dinheiro a tempo e não poderão entregar os pedidos aos clientes. E nós é que vamos sofrer, olhando para os preços dos notebooks, celulares e componentes. E as corporações sofrerão ainda mais, pois precisam de tudo isso em quantidade 100 vezes maior. Especialmente as que atuam com inteligência artificial. De novo, a inteligência artificial está se desenvolvendo muito rapidamente agora, e ela continua impulsionando a economia dos países onde existe o setor de inteligência artificial. Na maioria dos casos, isso acontece nos Estados Unidos. E em alguns outros países, estão sendo construídos enormes centros de dados. Tudo isso impulsiona a economia de forma excelente, mas exige uma quantidade enorme de recursos. Se esses recursos forem limitados, não será muito bom. É isso aí. E daí? E vamos dar uma olhada nos líderes poderosos, porque sem eles, realmente não dá. Não conseguimos passar um dia sem eles, sem a sabedoria deles, que eles compartilham, graças a Deus conosco, para que a gente não se perca. Então, onde eles estão aqui? Aqui, eu os encontrei. E vamos ver, vamos escolher quem será o primeiro. Vamos decidir agora, mas tem aqui o deputado Uzashuk, um pensador poderosíssimo do nosso tempo, que, graças a Deus, parou de morder virtualmente seus espectadores. Antes ele se apresentava de um jeito meio estranho, até com os dentes pra frente. Mas o jornalista que o entrevista olha de forma muito amigável. O jornalista à esquerda sempre me assusta, pois olha de cara fechada. Um jornalista assim, com o perdão da palavra, se você encontrar em um beco à noite, não vai querer dar nenhuma entrevista. Eu, na verdade, tentei ter o mínimo de contato possível com ele. Ele é muito estranho. Quando a paz estiver próxima. Essas são palavras ditas por Zelensky. Eu acho que, se Zelensky disse, então está tudo certo. Vê, sente o Sachuk, coloca os óculos do poder. Aqui não dá pra ser diferente, dá sim. Essas declarações já causaram grande dano, especialmente para quem está em idade de recrutamento. Muitos, chamados agora de Ukilianki, evasores, foram afetados. Olha só, 2 estão sentados de terninho azul e de terninho preto. Uclonistas blindados. Maravilha, vamos em frente. Eles também não parecem ansiosos, talvez porque não estejam fugindo. Se o comandante supremo diz que a guerra vai acabar em breve. Aham, comandante supremo. Certo, ótimo. Qual o sentido de se apressar ou ir a algum lugar? Muitos pensam, só mais alguns meses, meio ano e a guerra termina. Essa mensagem está sempre presente. Nos adaptamos, se é que podemos dizer, a esses horrores de bombardeios e ataques em massa. Nós com você. Sim, trabalhamos duro, eu e o trator como sempre. Curiosamente, quem foge do serviço militar diz que os verdadeiros fugitivos são as pessoas comuns que não querem morrer, enquanto observam cidadãos ricos de férias em outros países. Aliás, apareceu uma foto do Yuzik. Esse é um deputado ucraniano muito talentoso que aprovou centenas de projetos de lei que levantaram a economia da Ucrânia diretamente para baixo. Ou seja, sim, ela está caindo. E esse grande deputado de todos os tempos e povos, esse é o Yuzik, um ex-palhaço do KVM, e agora ele se gaba do seu físico. Nas praias da Espanha, onde ele tem propriedades, não na praia, mas na própria Espanha, e onde ele, obviamente, pode descansar de seus nobres esforços. Pessoa incrível, acredito que haja muitos como ele. Tudo bem, com a economia você pode descansar, trabalhou, agora descanse. Há uma guerra acontecendo, mas você não se importa e está tranquilo. Depois tem um personagem muito estranho, que diz que nas ofensivas a chance de sobreviver é muito maior do que em qualquer lugar na vida pacífica. E dá pra ver na hora que o personagem é um soldado de assalto nato e está simplesmente exausto de tantos ataques, o rosto é magro e, de novo, o soldado de assalto está na sombra. Não sei o que é um militar, só existe o soldado de assalto, apenas civis que se comunicam entre si. O abdômen é desenvolvido para poder rastejar nas trincheiras. Os bíceps do soldado de assalto também são desenvolvidos. Enfim, os militares, eles têm que ser fortes. Vemos um exemplo. Ótima forma física desse assaltante, que se chama Andrei. Eles compartilham entre si e cada um inventa alguma coisa.
Nas ações ofensivas, ou seja, nas ações de assalto, há mais chance de sobreviver do que estando na defesa. Aham, entendi. Ou seja, se você ficar na defesa, vai morrer com certeza, mas no ataque tem chance de sobreviver. Maravilha, na minha opinião. Que reviravolta. Você veio pra cá, não foi como disseram, com assaltos civis e locais, dizendo que você morreria e ninguém sobrevive. Aqui temos muitas direções. Você pega uma direção de patinete elétrico, escolhe pra onde vai e vai andando de patinete elétrico, tomando um raf de lavanda ou sei lá, um smoothie de morango, fumando vape. É assim, aparentemente, que os assaltos parecem na opinião de Andrei. Obviamente, um cidadão militar muito experiente vai atrair uma enorme quantidade daqueles que Satyok chamou de evasores. Eles verão Andrei e pensarão: agora tudo faz sentido, não há ameaça, vamos virar assaltantes. A lógica é excelente. Bem, maravilhoso. Então desejo um bom dia a todos, tchau pra todos. A pergunta era sobre ajuda com a reconstrução após a guerra e que a Rússia quer ajudar. Eles têm que nos dar dinheiro. Eles podem nos dar dinheiro. Dinheiro para isso. E nós vamos reconstruir tudo o que precisamos reconstruir. E nós vamos decidir o que fazer.